Olá meninas, tudo bem? Eu sei que eu fiquei sumida aí por alguns dias, mas hoje eu vim e voltei aqui trazendo para vocês, acho que é um tema que todo mundo gosta, que é essa daqui, a rosa. Hoje nós vamos aprender como que a gente vai pintar esta rosa aqui, tá? Em tons de púrpura e vinho no pano de copa. Eu vou estar trazendo todas as dicas para vocês de uma maneira simples, de uma maneira fácil, que vocês vão gostar. Então, fiquem aí ligadinhas e assistam o vídeo até o final. E já vou pedindo, dá um joinha aí para mim, ajuda a compartilhar esse trabalho que eu tô fazendo com tanto amor e carinho para vocês. Se inscrevam na minha página, tá? Lá no Facebook, Luana Milanês, Pintura em Tecido e Tela. E se inscrevam aqui no canal, dê esse joinha, compartilhem em suas redes sociais. E vem comigo aprender hoje a como pintar uma rosa. Vamos lá. Então, vamos lá começar a pintura da nossa rosa. Eu vou primeiramente marcar um miolo, tá? Aqui, a boquinha da rosa. Vamos lá. Eu vou vir com um pouquinho de vinho no pincel e vou demarcar aqui a boquinha da rosa, né? O miolo. Lembrando que aqui ela já está umedecido, o tecido já está umedecido com diluente e um pouco de aquarela silk, aquela misturinha. Então, eu venho aqui com o vinho, agora eu vou vir com um pouquinho de vermelho vivo, não lavo o pincel. E vou espalhando. Agora, eu vou vir com o púrpura e vou demarcando aqui, né? A boquinha aqui, né? Esse cálice aqui da rosa. Espalhe bem. Bom, ok. Agora, com o púrpura, eu vou vir fazendo as marcações dos cortes aqui, né? Essas marcações mais escuras, as marcações de sombra da minha rosa. Eu preciso mais acentuar as marcações. No entanto, me preocupar em esfumar essa cor não. Que é a parte que a pétala, essa parte aqui mais clara é a parte de cima e essa mais escura é a parte de baixo da pétala. E aí eu vim fazendo as minhas marcações. Eu posso chegar essa tinta até na ponta da pétala. Ó, posso vir aqui
e fazer essa marcação, não tem problema, né? Aquela pontinha mais escurinha, eu acho que dá até um charme a mais. Posso fazer aqueles piques, muitas vezes a pétala tem, eu dou aquele apertadinho, aquele apertãozinho e puxo, ó. Não se preocupe em preencher a pétala, tá? Você pode deixar essa parte aqui, que depois nós vamos ir preenchendo com um tom mais claro. E isso vai dar um contraste de luz e sombra muito interessante. Ó, deposito a tinta e puxo. Deposito a tinta e puxo. Mais uma vez, eu vim aqui. Vou fazer uma marcação por baixo dessa minha pétala. Tá? Em alguns pontos eu vou vir reforçando com o vinho, tá? Então, assim, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer todas essas marcações com púrpura e volto mostrando para vocês as marcações com o vinho, ok? Bom, agora aqui eu já marquei. Fiz todas as marcações a rosa com a cor púrpura. E agora eu vou vir reforçando alguns pontos apenas com a cor vinho, tá? Pouca tinta no pincel, porque se for preciso a gente tem como colocar mais, mas se a gente colocar mais fica um pouco difícil de consertar. E agora eu vou me reforçando alguns pontos apenas da nossa rosa aqui. Então, eu vou vir aqui em algumas marcações aqui no copo, dou apenas alguns toques, vou dar mais uma reforçada aqui no meu olhinho da flor, eu só deposito a tinta e dou umas batidinhas, que aqui eu tenho que concentrar um pouco mais. Aqui eu coloco e dou uma leve esfumada, aqui também, e venho acrescentando a tinta em alguns pontos que eu acho interessante, dando essa pequena reforçada. Vocês podem estar depositando um pouquinho de tinta nas pontinhas das pétalas para dar aquele ar de queimadinho da flor quando ela tá no sol. Ela tem aquelas pontinhas mais escuras. Vocês podem estar dando essa queimadinha nas pétalas. Agora eu venho em alguns pontos, como eu disse, e vou depositando a tinta e puxando. Dando uma leve, mas bem leve, ver que eu boto pouca tinta no pincel. Não carrego muito, meu pincel continua sem lavar, que eu não lavei, tá? Mesmo porque eu tô trabalhando com cores escuras ainda. E não tem tanta necessidade de estar lavando. Vê que vocês podem observar que eu não fico espalhando muito a tinta. Eu não vou jogar a tinta e largar como tá aqui. Não, eu vou colocar essa tinta, vou depositar ela aqui e vou dar uma leve espalhadinha. Puxo um pouquinho pra fora, porque eu preciso que ela fique marcada, mas não que ela fique como se eu tivesse depositado e deixado. Não, eu vou dar uma leve espalhada. Ó. Mas pra quê? Pra que eu consiga ter esses pontos de sombra que a flor tem, né? Que eu preciso demarcar, ó, aqui. Bota um pouquinho, dou aquela leve queimadinha. Você pode observar que a flor, a pétala da rosa, ela acaba obtendo um certo movimento. Eu não coloco e espalho arredondado. Eu coloco, vou mostrar aqui na bandejinha pra vocês. Eu coloco, pego a tinta, deposito e puxo. Coloco a tinta e puxo, dando movimento no pincel. Porque essa curvatura que eu faço aqui, já vai me dando o movimento da pétala, tá? Então, voltando aqui pra nossa flor. Eu pego, novamente, ó,
pouquinha tinta no pincel, deposito em alguns lugares e venho dando aquela puxadinha, dando movimento à minha flor. Ah, mas eu quero um pouquinho mais escuro. Tudo bem, isso aí vai a critério de cada um, mesmo porque a pintura, a técnica da pintura, ela é desenvolvida ao longo do tempo por você. Eu nunca vou conseguir fazer algo igual a ninguém, eu posso tentar me inspirar, mas a técnica da pintura é você que vai desenvolver, cada um consegue adaptar a pintura ao seu modo. Não adianta eu achar que eu vou pintar igual a fulano, igual a ciclano, porque eu não vou, né? Isso aí vai partir de cada um, da dedicação de cada um. Eu tenho a condição de melhorar a cada dia, desde que eu me dedique a isso, que eu estude, que eu busque, que eu tente aprender. Mas achar que eu vou conseguir fazer igual a alguém, não. Isso aí também vai depender do seu esforço. Não tô dizendo que você nunca vai conseguir. Não é assim. Eu tô dizendo que desenvolver a técnica da pintura, principalmente a questão das rosas, vai ir de acordo a sua dedicação. E pintar rosas requer dedicação. E muita dedicação, gente. Cada dia a gente aprende mais. Eu sempre tô procurando me adaptar mais e mais a isso. E tenho aprendido muito, assisto muito vídeo, tá? O YouTube é um dos canais, assim, um dos meios hoje mais suscetíveis é aprendizado. A gente aprende de tudo. Eu sempre falo que a gente aprende do que presta ao que não presta. Mas o que você quer, você consegue absorver. Isso vai, né, de acordo com a sua dedicação ao seu aprendizado. Muitas revistas hoje também trazem muito passo a passo. Ó, a queimadinha nas pontas que eu falei, mesmo porque essas pétalas aqui são as de baixo, tá? Então, eu tenho que dar... Ela é sempre um pouco mais escura, porque ela tá... o foco de luz dela é menor do que as que estão lá em cima. Então, quer queira, quer não, ela vai sim receber um pouco mais de sombra. Até mesmo quando é uma rosa em tons de branco ou amarelo, geralmente ela vem mais escura. Tá? É isso, eu vou terminar aqui de fazer as minhas marcações com vinho e depois a gente volta dando os pontos de luz, ok? Eu voltei aqui agora pra mostrar pra vocês, eu vou jogar alguns pontos com vermelho vivo, tá? Não é em todos os lugares, não. Só em apenas alguns pontos mesmo, pra dar uma nuance, assim, mais delicada ainda, tá? Ó, vocês podem ver que eu não chego nas pontinhas. Gente, muito pouquinha tinta no pincel. Pouquinha. Limpo de um lado só a tinta. E aqui eu venho, ó. Eu acrescento, vou jogando em alguns pontozinhos, dando uma certa luminosidade na minha peça. Ó. Vai ficar bonito. Tiro o excesso da tinta, tá? Vai dando um ar mais sofisticado, assim, mais lindo, né? Pro nosso trabalho. Eu sou suspeita de falar que eu sou apaixonada pelo que eu faço, então eu acho que em primeiro lugar tem que ver isso, um amor pelo que a gente faz, né? Quando a gente ama, tudo dá certo. A gente bota sentimento bom naquilo que a gente faz e eu sou simplesmente apaixonada pela pintura. E faço isso aqui com muito, muito, muito amor. Faço esses vídeos pra vocês com muito amor. Espero que vocês estejam gostando. E já vou aproveitar e já vou pedir. Se vocês gostarem do vídeo, clique em gostei pra mim, tá? Dá um
Dá um joinha, não reparem na unha. Dá um joinha lá pra mim. Compartilhe em suas redes sociais, com seus amigos. Quando vocês clicam em gostei lá pra mim, vocês ajudam a divulgar o meu trabalho, tá? E me ajudam a saber que realmente vocês estão gostando daquilo que eu tô fazendo. Curtam lá a minha fanpage no Facebook, Luana Milanês, Pintura e Tecido e Tela. Vocês sempre vão estar recebendo novidades, tá? E participem, se inscrevam, deixem aí no box de informação embaixo o que vocês querem estar vendo aqui no canal, que eu vou estar trazendo para vocês. Vou tentar trazer toda semana um vídeo novo, tá? Então é isso. Vamos lá, vamos continuar com a nossa rosa aqui. Então eu joguei em alguns pontos apenas o vermelho vivo, bem pouquinho. Olha a diferença que já deu. Agora vamos pro céu. Não tá muito consistente. Bom, o pincel que eu tô usando, gente, eu esqueci de falar com vocês. Ele nem tem a marquinha mais, porque eu só uso ele. É o Condor, referência 45614, cortado e lixado, tá? Esse aqui já tá bem velhinho, daqui uns dias eu vou estar até tirando um pouco da auréolazinha dele aqui. Porque pra eu aproveitar mais, que ele já tá no ponto que eu gosto. Bom, vamos lá. Agora eu vou vir, gente, com o rosa bebê. Ó. Só um pouquinho. Esperem só um minutinho, por favor. Bom, eu vou vir, como eu estava dizendo para vocês, com o rosa bebê. Só um pouquinho no pincel, apenas de um lado, tá? E vou começar a trabalhar os pontos de luz da minha flor. Então, aqui, ó, eu dou uma viradinha e puxo. Mais uma vez, um pouquinho. Outra viradinha, outra meia vírgula. E puxo. E assim eu vou fazendo com o rosa bebê as minhas marcações. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço pra pegar a tinta no pincel, ó. Eu passo na beirinha da tinta e puxo, porque aí ela só sai aonde eu quero. E vou, ó, e vou puxando.
Bom, eu dei uma adiantada, tá? Eu vou continuar fazendo mais um pouco aqui com vocês. Eu peguei um pincel menor, que ficou melhor pra mim. Tô com o número 12, tá? 456, Condor 12. Lixar, cortado e lixado. E venho aqui, ó, fazendo as minhas marcações de pontos de luz. A pintura, gente, é observação. É observação, é amor, é carinho, é dedicação, é muito estudo. Muito, muito, requer muito estudo. Não adianta você achar que não requer estudo do que requer. Cada dia que passa é uma técnica diferente, é um modo de pintar diferente. E assim, tudo isso agrega valor ao seu trabalho. Então, estudem, tenham uma certa disciplina. Eu, por um tempo, tive que parar por questões de saúde, estou voltando agora. Então, assim, a pintura é uma questão de amor, é uma questão de dedicação. Ninguém, afinal de contas, né? A gente não nasce sabendo. A gente tem que aprimorar. Deus dá o dom e a gente aprimora. E todo mundo pode pintar assim. Basta se dedicar, basta querer. Bom, aqui eu continuo fazendo os meus pontos de luz. Vocês podem ver que eu entro um pouco na pétala, ó, aqueles entremeios da pétala. E vou dando leve vai e vem, ó. Com o pincel assim, em pé, um vai e vem, ó. Só com a sujeirinha do pincel, tá? Isso dá movimento à minha pétala. Isso faz com que a minha pétala ela ganhe movimento. E ela fique ainda mais bonita, tá? Ainda falta o toque do branco, tá? Nós ainda vamos vir com branco, vamos retocar todas essas cores. Ela não vai ficar assim, tá? Ela tem que ser retocada. Então, assim, ainda tem muita coisa ainda para ser feita. É um exercício de amor e de paciência, né? Mas é tão gostoso. Isso aqui é uma forma de esquecer, acho que de certa forma, é mesmo as dificuldades do dia a dia da gente, né? Eu aprendi a pintar de início por hobby. Entrei por uma aventura de adolescente. E acabei fazendo isso de início um hobby e acabou virando, de certa forma, também uma profissão. Branca é que eu tô usando rosa bebê. Então, na rosa eu usei vinho, púrpura, vermelho vivo, rosa bebê e vou usar um pouco do branco também, tá? Olha o movimento do pincel que eu faço. Isso aqui agrega movimento à pétala da minha rosa, ó. Quando eu olho, ela tem aquele viradinho natural da pétala, ó. Aqui eu vou vir com um pouquinho aqui nesse cantinho. Vou dar uma leve esfumada. Vai bem no pincel, tá? Em pé. Ó.
agora eu venho aqui, tá? E vou fazendo as marcações. Continuo fazendo aqui as marcações de luz com rosa bebê, tá, gente? Lembrando, com rosa bebê. Essa daqui é uma das formas como eu pinto rosa. Eu acho que pra quem tá iniciando é uma forma mais fácil, porque você já pega as pétalas da rosa já todas separadas. Depois eu vou trazer um vídeo onde eu não risco, não chego nem a riscar a rosa, tá? Eu só venho dando forma a ela com a tinta e o pincel, sem o risco preliminar. Aqui, por enquanto, eu acho que pra quem tá iniciando e pra quem já pinta, acho que vai concordar comigo que é um pouco mais fácil pra iniciar. Aqui eu vou dar uma viradinha na rosa, que eu não tinha dado aqui, porque a outra pétala que ela fica por baixo. Ó. Uma acentuada, né? Olha. Tá. E aí, agora eu vou vir aqui nessa pétala, vou fazer a iluminação dela apenas no centrozinho dela aqui. Ó, olha o movimento que eu faço para agregar, como eu disse, desculpem, agregar movimento à minha flor, a pétala da minha flor. Então, eu pego, puxo, peguei pouca tinta aqui. Então, ó, eu vou dando aquela clareada aqui e vou espalhando, ó. Aqui deu uma borradinha, não tem problema, venho com o pincel limpo, ó. E vou tirando. Essas coisas é até bom quando elas acontecem, porque aí mostra como que a gente pode fazer pra corrigir. Como ela tá mole, ainda tem como corrigir. Vamos ver quanto tá seca. Aí é complicado. Pronto. Aí, aqui no centro, aqui nessa pétala do centro, também vou dar uma leve esfumada, tá? Geralmente é onde o ponto de luz é mais forte. Então, eu capricho um pouco mais e venho mesclando aqui com os tons que eu joguei anteriormente, o púrpura e o vinho. Vou dar uma lavadinha aqui no meu pincel, vou dar uma limpada. E agora eu vou vir fazer essa pétalazinha aqui. Então, eu jogo, puxo, né? Fiz aqui, ó. Dou uma puxadinha aqui. Voltando que aqui, lembrando que aqui eu vou vir, tá? Com o branco ainda. Não terminei. E dá uma leve puxadinha. Ó. E a nossa flor já vai tomando forma, tá? Agora eu vou dar uma pausa e vou vir com o branco. Vou começar com alguns pontos e termino com vocês. Bom, vamos lá. Eu vou terminar aqui com vocês o branco. Como que eu faço os pontos de luz com o branco. Basicamente, eu vou jogar eles no mesmo lugar que eu joguei, que eu passei o rosa bebê, tá? Só que eu dou uma acentuada maior. Então, eu coloco o branco, tiro um pouco do excesso do branco no pincel e dou leves puxadinhas, ó. Você pode dar uma esfumadinha se você quiser,
Mesmo porque, como eu disse, nós vamos ter que depois voltar, né? Porque o tecido ele chupa de certa forma um pouco a tinta. Então nós vamos ter que voltar refazendo isso aqui novamente. Então, tanto a parte escura como a parte mais clara, né, os pontos de luz e sombra, eu vou ter que refazer. Que eu já tinha até passado um pouco o branco, mas eu vou voltar dando mais uma passada. E vem com o pincel assim, ó, em pezinho, dando movimento na minha flor, na pétala da minha flor. Jogo, vou dar uma entrada aqui, o pincel aqui mais em pezinho, venho aqui, jogo o branco e puxo, que eu não fico com muita alisação não. Aqui também, boto o branco, puxo, para dar movimento à pétala, tá? Podem depositar um pouco mais de tinta, porque aqui, ó, puxei, coloquei a tinta, puxei, e vem dando esse movimento aqui, ó. Olha como que ela fica viradinha, tá? E aqui eu venho, ó, com sujeirinha do pincel, aquela esfregadinha que nós demos com o rosa bebê. Dou uma entrada aqui, né, marco minha pétala aqui dentro, porque ela é uma pétala maior, e venho naquela espalhada. Não se preocupem, nós vamos reforçar, como vou dizer mais uma vez, nós vamos voltar reforçando também os pontos de luz, de sombra, desculpa, de sombra. Pego o branco, tá? Na bandejinha de um ladinho só, deposito a tinta e puxo. E vou dando movimento, ó. Ó. Tá? Agora eu vou vir aqui, nessa pétala aqui, puxo. Vou pegar um pouco mais aqui. E venho dando aquela espalhadinha que a gente deu no início, ó. Dá uma reforçadinha aqui. E venho. Ó. Olha como que fica parecendo que realmente ela tá dobrada, né? Que ela não é uma pintura. E aqui, ó. Aquele meiozinho. Boto a tinta e puxo. E vem dando aquela esfumadinha aqui. Bem pouco. Aqui eu tô pintando ela mais devagar pra poder pegar, ter mais riqueza de detalhes pra vocês. Mas geralmente é rápido. Nesse formato aqui, dessa forma, é bem rápido. Depois que você pega o jeito, rapidamente você faz ela sem dificuldade. É questão do treino mesmo. Ó. E aí eu vou vir lá naquela pétalazinha que eu fiz. Ó.
jogo o branco de um lado só do pincel, tá, gente? Por favor. Porque se tiver tinta dos dois lados do pincel, eu estrago todo o meu trabalho. Porque eu vou depositar tinta demais onde não precisa. Puxo. E puxo. Ó. Tá? E aqui eu vou dar uma leve. Eu esqueci desse cantinho aqui. Ó. Eu esqueci aquele pedacinho. Pronto. Tá? Aí agora, os pontos de... Nós vamos... Daqui a pouco eu vou voltar reforçando os pontos de... Tô lavando o pincel. Os pontos de sombra, tá? Depois de seco. Então, daqui a pouco eu volto novamente pra gente terminar ela juntos. Bom, voltei aqui pra reforçar os pontos de sombra. Ainda não tá muito bem seco, mas eu resolvi fazer logo com vocês por questão do tempo do vídeo. Senão eu não consigo postar ele hoje, né? Que o YouTube tá demorando muito pra postar. Bom, eu vou usar agora, gente, esse pincelzinho aqui. Bem velhinho, tá? Muito velhinho. Eu sei que ele é da Kondo, só que eu não tenho certeza se a referência dele é 286 ou se é 287. Eu sei que o pelinho dele é de Marta Tropical, aquele material sintético, né? Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. É sintético suave, que eles falam. Só que eu não sei dizer ao certo pra vocês qual a numeração dele, porque olha só, não tem mais. Porque, como eu disse, é muito, muito, muito velhinho. Já bem usadinho. Eu dou uma leve molhadinha nele, tiro um pouco do excesso da água no pincel. Vou lá na cor púrpura. Verifique se não tá muito molhado, tá, gente? Porque senão a tinta acaba expandindo e aí vai estragar o trabalho de vocês. Tiro, ó, não tem tinta desse lado, só tem tinta desse. Vou lá no vinho, misturo um pouco desse púrpura no vinho, tiro o excesso. Não tem tinta desse lado, só tem tinta desse, ó. Acho que dá pra vocês verem que eu tenho tanto o púrpura como o vinho no pincel. E vou vir, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Dando uma reforçada em alguns cantinhos apenas. Vou lá na misturinha, pego de novo e dou uma reforçada. Por que eu tô usando esse pincel? Pela precisão que ele me dá. Ele é muito preciso. Então, assim, isso me facilita muito na hora de fazer esses contornos aqui que eu preciso. Eu venho, dou uma espalhadinha, que já me facilita conseguir fazer essas marcações que eu preciso. Dei mais uma molhadinha no pincel, porque ele vai secando. Então, vocês podem molhar no diluente também, tá, gente? Eu acabei molhando na água aqui. Tiro o excesso da tinta só de um lado. E venho fazendo esses reforços aqui na minha pintura. Ó. A facilidade desse pincel é que você, já no passar, você já consegue fazer essas marcações que você precisa. Ó. Tá vendo? Eu vou dar mais uma molhada aqui, que a tinta fica fora do potinho, ela acaba engrossando. E aqui tá muito quente, gente. Muito quente. Então eu tenho que ficar hidratando meu pincel o tempo todo. Então eu venho, faço essa marcação
Aí vocês vão usar o pincel, né? Ah, eu não posso estar usando de cabo amarelo? Pode. Se você conseguir, né? Eu gosto de usar esse, cada um usa o pincel qual se adapta melhor. Não tem problema. Mas é porque eu gosto muito, muito, muito. Eu aprendi a pintar com esses pincéis da Condor de cabo vermelho. Esses de material sintético. Geralmente é usado pra tela, né? Pelo menos eu uso pra pintar a tela. Mas eu gosto de usar eles muito no tecido também. Eu tô fazendo uma misturinha aqui, gente. Eu vou botar uma gotinha. Vou ter que colocar uma gotinha. Eu coloquei uma gotinha do Aquarela Silk aqui e fiz a misturinha, ó. Tá, aí eu vou puxando aqui e acrescentando a quantidade de tinta que eu quero. Voltando aqui pra nossa rosa. Aí eu vou fazer. Vou acentuar a sombra nos pontos que eu desejo acentuar, tá? Eu vou fazer umas acentuações aqui de sombra e, ó, nesses lugarzinhos aqui, pegou um pouquinho do branco, igual eu falei, não tá muito seco ainda. Gente, não repare esses shows, não, é meu bebê que tava com babá. Ele não para um minuto. Olha o barulho, brincando de pega-pega com ela. Por favor, não. Casa que tem criança pequena é assim. Ó, quando ele não consegue o que ele quer, ele chora. Tem 2 aninhos só. Então eu vou fazendo essas marcações. Eu vou fazer as marcações e volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Bom, aqui vocês estão vendo, eu já reforcei, tá? Todos os cantinhos que eu tinha que reforçar. Meu bebê. Eu reforcei todos os cantinhos que eu tinha que reforçar, tanto de luz como de sombra, tá? Agora eu vou fazer aqui com vocês o miolinho pra gente terminar a flor. Eu vou vir com vinho, eu tô usando o pincel Condor, Condor referência 421 pelo Brasil número 0, tá? Cortadinho e lixado. Vou fazer uns batidinhos aqui, ó, aleatórios com o vinho. Depois, vou vir aqui, espera só um minuto, vou vir aqui, deixa eu pegar minha tinta, com amarelo limão, tá? No pincel, ó. E também vou dar alguns batidinhos. Ó. Vem um pouquinho de branco. E jogo em alguns pontos. O branco eu não espalho tanto. E aqui tá a nossa rosa. Tá? Deixa eu tirar aqui a tinta aqui da nossa rosa. Eu usei, lembrando mais uma vez, eu usei púrpura, vinho, rosa, púrpura e vinho para fazer as marcações de sombra. E rosa, bebê e branco para fazer as marcações de luz. O meu linho eu fiz com vinho, amarelo limão e um pouquinho de branco. Vocês podem estar usando outros tons, tá? Isso aí fica a critério de vocês. Ó. As cores que eu usei para fazer as folhas verdes foi verde oliva misturado com azul marinho, tá? Fui misturando na bandejinha, verde oliva, azul marinho. Usei para fazer, no caso do verde oliva com azul marinho, para fazer os tons de sombra. Para fazer os tons de luz, eu usei amarelo limão, azul caribe e branco, tá? E aqui as folhinhas secas eu só usei a sujeirinha do pincel com uma misturinha de aquarela, a misturinha de aquarela silk com clareador. Só isso.
Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado. Deixe aí na sugestão na caixa de inbox o que vocês querem ver no canal. O que vocês gostariam de estar aprendendo, que eu vou trazer para vocês. Clique em gostei para mim se vocês gostaram do vídeo. Compartilhem em suas redes sociais. Se inscrevam no meu canal. Curtam a minha página lá no Facebook, Luana Milanês Pintura e Tecido e Tela. E não se esqueçam, compartilhem o amor pela arte, compartilhem esse amor pela pintura. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou trazer mais outras formas de pintar rosa. E vou tentar trazer toda semana um videozinho novo para vocês, ok? Beijo, muito obrigada. Tchau.